Beatrice Sterling não era uma criança. Ela era um desastre natural embrulhado em seda. Seu pai, Arthur Sterling, possuía metade do horizonte de Manhattan. No entanto, ele não conseguia comprar a obediência de sua filha de 7 anos. Ela havia mastigado e cuspido 12 babás em 6 meses. Os melhores psicólogos a chamavam de intratável, insistindo que ela precisava de uma equipe frenética de especialistas. Mas os especialistas estavam errados. Ela não precisava de um PhD ou de um disciplinador. Ela precisava de Riley, uma mulher com $3 em sua conta bancária e manchas em seu avental. Esta garçonete fez o impensável, expondo o segredo sombrio escondido atrás dos portões de um bilionário. A corrida do almoço de terça-feira no Silver Spoon era sempre um pesadelo, mas hoje o ar parecia mais pesado. Riley Miller enxugou o suor da testa com o dorso da mão, equilibrando uma bandeja de hambúrgueres mornos. Seus pés palpitavam. As solas de seus tênis haviam furado semanas atrás, e cada passo no ladrilho duro era um lembrete do aluguel que ela estava atrasada. Riley tinha 26 anos, mas seus olhos mostravam a exaustão de alguém com o dobro de sua idade. Ela não deveria estar aqui. 3 anos atrás, ela estava no meio de um curso de enfermagem antes que o diagnóstico de sua mãe esgotasse suas economias e forçasse Riley a trocar livros didáticos por aventais. Mesa 4 precisa de um refil. Riley mexe, seu gerente Rick, latiu da janela de serviço. A caminho, ela murmurou, mantendo a cabeça baixa. A campainha acima da porta soou, não com o pequeno dingo usual, mas aparentemente com o anúncio de um arauto. O barulho na lanchonete diminuiu instantaneamente. Entrando estava um homem que parecia ter acabado de sair de uma sessão de fotos da capa da Forbes, Arthur Sterling. Até Riley, que evitava as notícias, conhecia o rosto. Mandíbula afiada, terno cinza aço e olhos que pareciam estar constantemente calculando a depreciação de tudo o que tocavam. Mas hoje ele parecia oprimido. Arrastando-se atrás dele, segurando uma boneca branca imaculada por uma perna, estava Beatrice. Beatrice Sterling tinha 7 anos, vestida com um casaco Burberry que custava mais do que o carro de Riley. Ela tinha cachos dourados e o rosto de um anjo, mas sua expressão era pura malícia não adulterada. Atrás deles arrastava-se uma mulher com aparência frenética em um uniforme azul marinho. Babá número 12, presumivelmente. Eles pegaram o camarote de canto. O melhor camarote. Não quero estar aqui, anunciou Beatrice. Sua voz não era um lamento. Era uma afirmação fria de fato. B, por favor. Arthur suspirou, verificando o relógio. O chefe em casa está doente. Nós comemos algo rápido. Depois eu te deixo nas aulas. A senhorita Gables sentará com você. Eu odeio a senhorita Gables. Ela cheira a cachorro molhado, disse Beatrice em voz alta. A babá estremeceu. Arthur apertou a ponte do nariz. Apenas peça, Beatrice. Riley se aproximou da mesa, bloco na mão. Ela não colocou o sorriso falso que usava para turistas. Ela estava muito cansada. Café? Preto? 2 doses? Arthur disse sem levantar os olhos. E para a princesa? Riley perguntou, olhando para a criança. Beatrice olhou para ela. Eu quero um milkshake, chocolate, mas eu quero em um copo de vidro, não de plástico. E se estiver muito grosso, eu vou jogá-lo no chão. Riley levantou uma sobrancelha. A lanchonete silenciou novamente. Clientes estavam observando. Nós só temos plástico para crianças, querida. Riley disse sem rodeios. Eu não sou uma querida. Eu sou uma Sterling. Beatrice estalou. Traga-me o copo. Arthur olhou para cima envergonhado. Você pode simplesmente fazer isso? Eu pagarei pelo copo se ela o quebrar. Riley hesitou, então assentiu. Ela retornou 5 minutos depois. O milkshake estava em um pesado copo de vidro de sundae. Ela o colocou. Beatrice olhou para ele. Ela olhou para o pai que estava digitando em seu telefone. Ela olhou para a babá que estava tremendo.
Então ela olhou para Riley. Com um movimento lento e deliberado, Beatrice empurrou o copo. Ele se estilhaçou contra o chão de ladrilhos. Lama de chocolate espirrou nos tênis gastos de Riley e manchou a bainha de suas calças jeans. A lanchonete ofegou. Arthur saltou. Beatrice! Estava muito grosso, a menina disse, cruzando os braços. Ela olhou para Riley com um desafio nos olhos. Faça algo. Grite comigo. Meu pai vai te demitir. Riley não gritou. Ela não correu para pegar um esfregão. Ela não pediu desculpas ao bilionário. Riley simplesmente estendeu a mão, pegou a cadeira vazia da mesa ao lado e a arrastou, raspando-a ruidosamente contra o chão. Ela se sentou diretamente em frente a Beatrice, ignorando Arthur completamente. O que você está fazendo? Arthur perguntou, atordoado. Riley fixou os olhos na menina de 7 anos. Você fez uma bagunça. E daí? Beatrice zombou. Limpe. Esse é o seu trabalho. Meu trabalho é servir comida. Riley disse, sua voz perigosamente calma. Meu trabalho não é limpar depois de crianças saudáveis que agem como crianças pequenas. Agora. Riley enfiou a mão no bolso do avental, puxou um pano e o deixou cair na mesa em frente a Beatrice. Limpe, Riley disse. Com licença. Arthur interveio, sua voz caindo uma oitava. Senhorita, eu pagarei pela limpeza. Eu pagarei pelos seus sapatos. Não fale com minha filha assim. Riley virou a cabeça lentamente para encarar o bilionário. Senhor, com todo o respeito, seu dinheiro é o motivo pelo qual ela pensa que pode jogar copos nas pessoas. Se você limpar, está ensinando a ela que a bagunça dela é seu problema. Se eu limpar, estou ensinando a ela que pessoas que trabalham são lixo. Ela se virou para Beatrice. Limpe ou eu levarei sua boneca. Os olhos de Beatrice se arregalaram. Você não pode tocar nas minhas coisas. Observe-me. Riley estendeu a mão para a boneca. Beatrice pegou a boneca de volta, guinchando. Papai, demita ela! Arthur olhou da filha para a garçonete. Ele viu algo nos olhos de Riley. Não raiva, mas uma profunda e exausta resolução. Ele viu uma mulher que não tinha medo de seu patrimônio líquido. Papai, por favor! Beatrice gritou. Arthur ficou parado. Limpe! A menina congelou. A traição em seu rosto era absoluta. Ela olhou para Riley, que não havia piscado. Tremendo de raiva, Beatrice pegou o pano. Ela escorregou para fora do camarote. Por 3 minutos, o único som na lanchonete foi o da menina fungando e o estalo molhado do pano contra o ladrilho. Ela fez um trabalho terrível, espalhando chocolate por toda parte, mas ela o fez. Quando ela se levantou, mãos pegajosas, Riley assentiu. Bom, agora sente-se. Riley se levantou, olhou para Arthur e disse, vou pegar a conta. Ela se afastou. 10 minutos depois que eles saíram, Riley foi limpar a mesa. Sob o porta-guardanapos, não havia gorjeta em dinheiro. Havia um cartão de visitas, papel pesado, letras em relevo. Arthur Sterling, CEO, Sterling Dynamics. No verso, escrito à mão com caneta tinteiro. Eu não sei quem você é, mas eu preciso de você. Ligue para este número hoje à noite. Riley olhou para o cartão por 3 horas depois que seu turno terminou. Seu apartamento era uma caixa de sapatos no lado em ruínas da cidade. O radiador sibilava e batia, fornecendo mais ruído do que calor. Na bancada da cozinha, havia uma pilha de contas médicas da instituição de cuidados de sua mãe. Os selos de vencido estavam vermelhos e agressivos. Ela precisava de dinheiro. Ela não precisava de complicações, e a família de um bilionário era a definição de complicação. Mas o número nas contas, $4.200, tomou a decisão por ela. Ela discou o número. Residência Sterling. Uma voz masculina nítida atendeu. Aqui é Riley Miller. O Sr. Sterling me pediu para ligar. Espere, por favor. 30 segundos depois, a voz de Arthur atendeu a linha. Você ligou. Você deixou um cartão, Riley disse, encostando-se à sua bancada lascada. Olha, Sr. Sterling,
Me desculpe pela cena de hoje. Se você está planejando processar a lanchonete ou me demitir, eu quero te contratar. Arthur interrompeu. Eu sou garçonete, não consultora. Eu tenho consultores. Eu tenho tutores, babás, psicólogos e terapeutas comportamentais. Eu pago milhões. E Beatriz os aterroriza a todos. Hoje foi a primeira vez em 3 anos que a vi ouvir alguém. Ela não ouviu, man. Riley corrigiu. Ela ficou chocada. Não funcionará 2 vezes. Estou disposto a apostar que sim. Quero que você venha à propriedade amanhã. 10 horas. Apenas para conversar. Pagarei $5.000 pela hora. Riley quase derrubou o telefone. $5.000. Isso cobria as contas médicas e o aluguel. Eu estarei lá, ela sussurrou. A propriedade Sterling era menos uma casa e mais uma fortaleza. Altos portões de ferro, câmeras girando para rastrear seu Honda Civic batido enquanto ela subia a entrada sinuosa. A casa em si era uma mansão gótica revivalista que se erguia contra o céu cinzento. Um mordomo abriu a porta. O Sr. Sterling está na biblioteca. O interior era frio. Não frio de temperatura, mas emocionalmente congelado. Pisos de mármore, estátuas com qualidade de museu e um silêncio tão profundo que parecia pesado. Arthur estava perto da janela. Sentada em uma poltrona com encosto de asa próxima, estava uma mulher que parecia ter sido esculpida em gelo. Ela usava um terno cinza severo, o cabelo tão firmemente puxado para trás que parecia doloroso. Senhorita Miller, Arthur virou. Obrigado por vir. Esta é a senhora Agatha Harrington. Ela gerencia a casa e a agenda de Beatrice. A senhora Harrington não se levantou. Ela olhou Riley de cima a baixo, seu lábio levemente curvado ao ver o blazer de brechó de Riley. Esta é a garçonete. Prazer em conhecê-la também, Riley disse, ignorando o tom. Riley, Arthur deu um passo à frente. Vou direto ao ponto. A mãe de Beatrice morreu quando ela tinha 3 anos. Desde então tem sido difícil. Eu viajo a negócios constantemente. A senhora Harrington gerencia a equipe, mas não conseguimos manter uma babá. Beatrice as ataca fisicamente, limpa a garganta emocionalmente. Ela destrói suas propriedades. Ela é uma criança, Riley disse. Ela está agindo para chamar a atenção. É mais do que isso, a senhora Harrington interjetou suavemente. A criança está quebrada. Suspeitamos de um transtorno de personalidade. Precisamos de alguém para simplesmente contê-la até que ela tenha idade suficiente para o internato na Suíça no próximo ano. Riley sentiu um arrepio. Contê-la como um animal. Estou te oferecendo uma posição, Arthur disse. Moradia incluída. Você será a principal cuidadora dela. O salário é de 150 mil por ano mais bônus. Riley prendeu a respiração. Era um dinheiro que mudaria a vida. Mas Arthur continuou. Você tem autonomia completa. Você não responde à senhora Harrington em relação à disciplina. Você responde apenas a mim. Os olhos da senhora Harrington se estreitaram em fendas. Ela claramente odiava isso. Posso conhecê-la primeiro? Riley perguntou. Antes de eu dizer sim. Ela está na sala de jogos, 3º andar, ala leste. A senhora Harrington disse de forma gélida. Boa sorte. A última saiu sangrando. Limpa da garganta. Riley subiu a grande escadaria. A casa parecia um museu, não um lar. Nenhuma foto nas paredes, nenhum brinquedo no chão, apenas perfeição. Ela encontrou a porta da sala de jogos, entreaberta. Parecia que um tornado havia atingido. Brinquedos estavam quebrados. Livros estavam rasgados. Beatriz estava sentada no meio do caos, usando uma tesoura para cortar as cabeças de uma fileira de bonecas Barbie caras. Ela olhou para cima quando Riley entrou. Reconhecimento brilhou em seus olhos, seguido por um carranca defensiva. Você! Beatriz cuspiu. Meu pai contratou a garçonete. Isso é patético. Riley não se envolveu. Ela caminhou até uma cadeira de saco de feijão,
Chutou uma Barbie sem cabeça para fora do caminho e se sentou. Ela tirou um livro de bolso do bolso e começou a ler. Beatriz olhou. O que você está fazendo? Lendo? Você deveria me dizer o que fazer ou tentar brincar comigo ou me perguntar sobre meus sentimentos. Eu ainda não sou paga, Riley disse, virando uma página. Então, agora, estou apenas de boa. Beatriz se levantou. A tesoura brilhou em sua mão. Ela caminhou até Riley. Saia. Não. Beatriz pegou um bloco de madeira e o segurou. Ele passou zunindo pelo ouvido de Riley, perdendo por uma polegada. Riley não estremeceu. Ela não olhou para cima. Você errou, Riley disse calmamente. Beatriz gritou, um som agudo e penetrante de frustração. Ela pegou uma garrafa de tinta vermelha da mesa de arte. Vou estragar suas roupas. Estas são da Goodwill, criança. Custam 4 OI. Vá em frente. Beatriz se congelou. A ameaça não funcionou. A dinâmica de poder estava errada. Ela deixou cair a tinta, respirando pesadamente. Por que você não tem medo de mim? Beatriz sussurrou. Todo mundo tem medo de mim. Riley finalmente fechou o livro. Ela olhou para a menininha. Realmente olhou para ela. Ela viu as olheiras sob os olhos de Beatriz. Ela viu o leve tremor nas mãos da menina. Porque eu sei um segredo, Riley disse suavemente. Beatriz se aproximou, curiosa apesar de si mesma. Que segredo? Eu sei que você não é má, Riley disse. Eu acho que você está apenas solitária. E eu acho que você está muito, muito cansada. O lábio de Beatriz se tremeu. Por um segundo, a máscara escorregou, mas então a porta rangeu. A senhora Harrington estava lá parada observando. Imediatamente, o rosto de Beatriz endureceu. Ela jogou a tesoura no chão. Eu a odeio! Papai, ela me bateu! Beatriz gritou, olhando para a porta. Riley olhou para a porta. A senhora Harrington estava sorrindo, um sorriso fino de réptil. Eu vi tudo, a senhora Harrington mentiu suavemente enquanto Arthur subia as escadas atrás dela. Sr. Sterling, esta mulher acabou de ameaçar Beatriz. Arthur olhou para Riley, depois para Beatriz e depois para a senhora Harrington. Riley se levantou. Ela sabia como isso funcionava. Os ricos sempre protegiam os seus. A equipe sempre se mantinha unida. Ela estava prestes a ser expulsa. Ela não me bateu, uma pequena voz disse. Todos congelaram. Beatriz estava olhando para o chão, os punhos cerrados. Ela não me bateu. Ela apenas leu um livro. O sorriso da Sra. Harrington desapareceu. Beatriz, querida, você não precisa mentir para protegê-la. Eu quero que ela fique, Beatriz disse, olhando para o pai com desafio. Eu quero a garçonete. Arthur soltou um suspiro que parecia ter prendido por anos. Ele olhou para Riley. Você está contratada. Você pode começar hoje à noite? Riley olhou para a senhora Harrington. Os olhos da mulher mais velha estavam frios, prometendo guerra. Riley olhou para Beatriz, uma coisa pequena e zangada perdida em uma casa gigante. Vou arrumar minhas malas, Riley disse. Ela não tinha ideia de que acabara de entrar em um campo de batalha. As birras eram apenas a superfície. O perigo real não era a menina de 7 anos. Era o segredo escondido no armário de remédios e a mulher segurando as chaves. A primeira semana na mansão Sterling foi uma masterclass em guerra psicológica. Riley esperava birras. O que ela conseguiu foi uma guerra fria. Beatriz não gritou. Ela não jogou coisas. Ela simplesmente ignorou Riley. Se Riley entrava em um quarto, Beatriz saía. Se Riley fazia uma pergunta, Beatriz a olhava como se fosse feita de vidro. Era estranho para uma criança de 7 anos. Era o comportamento de uma prisioneira que havia aprendido que interagir com os guardas só levava a problemas. Mas o verdadeiro inimigo não era a criança. Era a Sra. Harrington. Agatha Harrington administrava a casa com a eficiência de um ditador militar.
Cada minuto do dia de Beatrice era agendado em uma pasta codificada por cores. Aulas de francês às 8 horas, violino às 9 horas, etiqueta às 11 horas. A menina estava sendo programada, não criada. Ela está atrasada em suas conjugações, a senhora Harrington disse a Riley na terceira manhã, entregando-lhe uma agenda. Certifique-se de que ela estude durante sua hora livre. Nada de televisão, nada de brinquedos. Riley pegou a pasta, caminhou até o compactador de lixo na cozinha de alta tecnologia e a jogou dentro. A senhora Harrington ofegou, deixando cair seu tablet. O que você pensa que está fazendo? Beatrice tem 7 anos, Riley disse, servindo-se de café. Ela não precisa de uma hora livre para estudar conjugações. Ela precisa brincar na terra. O Sr. Sterling ouvirá sobre essa insubordinação. Bom, Riley desafiou. Conte a ele, mas até que ele me demita, eu estou encarregada da menina. Você está encarregada da poeira. A guerra estava declarada. Naquela tarde, começou a chover, um temporal torrencial que transformou os jardins bem cuidados em lama. Beatrice estava sentada no solário, olhando pela janela, parecendo infeliz em um vestido de veludo rígido. Riley entrou, vestindo jeans e um moletom velho. Vamos. Beatrice não olhou para cima. Vá embora. Vou lá fora pular em poças, Riley anunciou. Preciso de uma parceira. Beatrice olhou para ela como se estivesse louca. Não podemos sair quando chove. Pegaremos um resfriado. A senhora Harrington diz. A senhora Harrington não está aqui, Riley interrompeu. E chuva é apenas água, seca. Riley caminhou até a sala de lama, pegou 2 capas de chuva e jogou uma para Beatrice. A menina a pegou por reflexo. Por um momento ela hesitou. O medo de quebrar as regras estava gravado em seu rosto, mas então ela olhou para Riley, que já estava lá abrindo as portas francesas. Cheiro de terra molhada e ozônio inundaram o quarto estéril. Beatrice a seguiu. Por 20 minutos, elas não eram funcionária e encarregada. Eram apenas 2 pessoas escapando de uma prisão. Elas pisaram na lama. Riley mostrou a Beatrice como encontrar minhocas. Beatrice escorregou e caiu de cara em uma poça, estragando seu vestido de veludo. Ela congelou, esperando os gritos, esperando a punição. Riley apenas riu. 10 pontos para o estilo, 0 para a aterrissagem. Beatrice piscou, limpando a lama do olho. Então um som irrompeu de sua garganta. Um som enferrujado e desconhecido. Uma risada. Elas voltaram para a cozinha, encharcadas, enlameadas e tremendo. Elas estavam rindo até verem quem estava parado na ilha da cozinha. Arthur Sterling e a senhora Harrington. A senhora Harrington parecia triunfante. Você vê, senhor, eu disse a você que ela está colocando a saúde da criança em risco. Olhe para elas. Estão imundas. Arthur olhou para a filha. Ele viu a lama. Ele viu o vestido arruinado. O sorriso de Beatrice desapareceu instantaneamente. Ela recuou, tentando se esconder atrás de Riley. Papai, eu... Beatrice começou, sua voz tremendo. Ela está encharcada até os ossos, Arthur disse, sua voz baixa. Ele olhou para Riley. O que você estava pensando? Nós estávamos brincando, Riley disse, de pé na frente de Beatrice. Ela tem um sistema imunológico fraco, senhora. Limpa a garganta. Harrington interjetou rapidamente. Ela foi hospitalizada por pneumonia no ano passado. Isso é negligente. O rosto de Arthur escureceu. Isso é verdade? Eu não sabia sobre a pneumonia, Riley admitiu. Mas ela está bem. Estivemos lá por 20 minutos. Vá trocá-la. Arthur disparou para Riley. E me encontre no meu escritório. A senhora Harrington sorriu. Riley levou Beatrice para cima. A menina estava tremendo, mas não de frio. Ele vai te demitir, Beatrice sussurrou. Todo mundo vai embora quando a Agatha os entrega. Não vou embora, Riley prometeu, secando o cabelo de Beatrice com uma toalha.
Agora vista seu pijama quente. Eu cuido do seu pai. Riley marchou para o escritório. Ela não bateu. Ela entrou. Arthur estava servindo uma bebida. Ah, você não tem ideia de quão frágil ela é, Riley. A mãe dela morreu de uma doença respiratória. Eu não posso perdê-la. Você a está perdendo agora, Riley disse sem rodeios. Arthur se virou com o copo na mão. Com licença? Você está preocupado com os pulmões dela. Você deveria estar preocupado com o espírito dela. Aquela menininha está apavorada com você. Ela pensa que você a odeia. Eu dou a ela tudo, Arthur gritou, batendo o copo. Esta casa, a melhor educação, as melhores roupas. Você dá a ela coisas, Riley enumerou, dando um passo à frente. Mas você não dá a ela você, e você a deixa com aquela mulher. A senhora Harrington está com essa família há 20 anos. Ela me criou. Então ela fez um trabalho terrível, Riley retrucou. Porque você é cego. Harrington não se importa com Beatrice. Ela se importa com controle. Ela mantém Beatrice assustada e isolada para que possa manter seu emprego. Beatrice riu hoje. Arthur, ela riu. Você sabe há quanto tempo ela não ri? Arthur emudeceu. A raiva pareceu esvair-se dele, substituída por uma tristeza profunda e cansada. Eu não sei como falar com ela. Toda vez que tento, ela grita ou foge. Porque ela está medicada, Riley disse. Era um palpite, uma intuição que ela vinha formando há dias. Arthur franziu a testa. Ela toma vitaminas e um suplemento leve para sua concentração. O médico prescreveu. Quem lhe dá as pílulas? Agatha. Pare as pílulas, Riley disse. Apenas por uma semana. Deixe-me cuidar da dieta dela. Deixe-me cuidar da agenda dela. Se ela não estiver melhor em 7 dias, eu irei embora e você pode me processar. Arthur olhou para a garçonete. Ele viu o fogo em seus olhos. Ele viu a lama ainda em seus sapatos. Uma semana, Arthur disse. Mas se ela ficar doente, você está fora. A rebelião do queijo grelhado marcou o ponto de virada. Mas a batalha estava longe de terminar. Na manhã seguinte, Riley interceptou a Sra. Harrington no corredor fora do quarto de Beatrice. A mulher mais velha estava segurando uma pequena bandeja de prata com um copo de suco e 2 pequenas pílulas cor-de-rosa. Eu pego, Riley disse, bloqueando a porta. Os olhos da Sra. Harrington brilharam com um veneno genuíno. Estes são os suplementos matinais dela. O Sr. Sterling insiste. Na verdade, o Sr. Sterling e eu conversamos. Não mais suplementos por uma semana. A Sra. Harrington apertou a bandeja com mais força. Você está cometendo um erro, sua garota tola. Sem estes, ela se torna incontrolável. Ela tem episódios violentos. Vou arriscar. Riley pegou a bandeja. Ela entrou no banheiro e jogou as pílulas no vaso sanitário. A Sra. Harrington a observou. O rosto uma máscara de raiva fria. Você vai se arrepender disso. Os primeiros 2 dias de abstinência foram brutais. Beatrice estava irritada, ansiosa e não conseguia dormir. Ela jogou um vaso na parede na terça-feira. Ela mordeu o braço de Riley na quarta-feira. Riley não gritou. Ela não trancou Beatrice em seu quarto. Quando Beatrice se enfureceu, Riley sentou-se no chão e esperou. Quando Beatrice chorou, Riley ofereceu um abraço. Na quinta-feira, a névoa se dissipou. Riley acordou com o cheiro de torradas queimadas. Ela desceu as escadas e encontrou Beatrice em um banquinho na cozinha, tentando alcançar a geleia. Limpa-lhe a garganta. Estou com fome, Beatrice disse. Seus olhos estavam claros. As olheiras estavam desaparecendo. Vamos fazer panquecas, Riley disse, mas faremos do meu jeito. Bagunçado. Pela primeira vez, a casa parecia viva. Elas ligaram música pop. Elas sujaram o teto com farinha. E no meio disso, Arthur entrou. Ele estava vestido para uma reunião de diretoria, checando seu e-mail no telefone. Ele parou. Ele sentiu o cheiro das panquecas. Ele ouviu a música. Ele olhou para a filha.
Ela não estava gritando. Ela não estava desligada. Ela estava dançando com uma espátula. Papai! Beatrice gritou. Ela não fugiu. Ela ergueu uma panqueca deformada e queimada. Eu fiz isso, parece um monstro. Arthur ficou paralisado. Riley o cutucou. Coma o monstro, Sr. Sterling. Arthur deu uma mordida na massa crua e queimada. Ele a engoliu. Está delicioso. Beatrice sorriu. Foi a primeira vez que Riley os viu se conectar. Mas à espreita na porta, observando a cena doméstica feliz, estava a senhora Harrington. Ela não estava olhando para Arthur. Ela estava olhando para Riley com os olhos de um predador que percebeu que seu território havia sido invadido. Naquela noite, Riley decidiu investigar um pouco. Ela esperou até que a casa estivesse dormindo. Ela sabia que a senhora Harrington mantinha um diário no escritório da despensa, um pequeno cômodo fora da cozinha. Riley desceu as escadas. A casa gemia com o vento. Ela usou o telefone como lanterna. O escritório da despensa estava destrancado. Riley remexeu nas gavetas. Ela encontrou o livro-razão de despesas da casa. Ela encontrou os horários da equipe. Então, guardado no fundo de um arquivo rotulado médico, ela o encontrou. Não era uma receita. Era um recibo de uma farmácia estrangeira. Disoxin, haloperidol. O treinamento de enfermagem de Riley entrou em ação. Disoxin era metanfetamina, speed de grau médico. Haloperidol era um antipsicótico pesado usado para esquizofrenia. A senhora Harrington não estava dando vitaminas a Beatrice. Ela estava dando a ela um speedball, estimulantes para torná-la errática e agressiva durante o dia e sedativos para nocauteá-la à noite. Ela estava fabricando quimicamente um transtorno comportamental. Por quê? Riley cavou mais fundo. Ela encontrou um extrato bancário, uma conta conjunta, Agatha Harrington, o Sterling Trust. Havia uma cláusula de estipêndio de cuidador, $20.000 mensais para gerenciamento de necessidades especiais. Se Beatrice fosse curada ou enviada para um internato regular, a senhora Harrington perdia 20 mil por mês. Se Beatrice estivesse doente e incontrolável, a senhora Harrington permanecia essencial e o dinheiro continuava fluindo. Ela estava envenenando uma criança por um salário. Riley sentiu-se mal. Ela pegou os papéis, as mãos tremendo. Ela precisava mostrar a Arthur imediatamente. Ela se virou para sair do escritório. A luz acendeu. A senhora Harrington estava parada na porta. Ela não estava usando seu terno usual. Ela estava usando um roupão de seda e em sua mão ela segurava um pesado castiçal de latão. Eu sabia que você era um rato, a senhora Harrington disse suavemente. Ratos sempre vão farejar onde não pertencem. Você está drogando ela, Riley disse, recuando contra a mesa. Eu tenho a prova. Arthur vai te matar. Arthur acredita no que eu digo para ele acreditar. Ele é um homem fraco, lamentando sua esposa morta. Eu sou a única estabilidade que ele conhece. A senhora Harrington deu um passo à frente, erguendo o castiçal. Você vai me dar esses papéis, Riley, e então você vai arrumar suas malas e ir embora. Você vai roubar alguma prata na sua saída. Essa é a história. A garçonete ladra que fugiu na noite. Não vou a lugar nenhum. Riley se preparou. Oh, eu acho que sim. A senhora Harrington avançou. Riley se esquivou, mas não rápido o suficiente. A pesada base de latão atingiu seu ombro, enviando uma onda de dor por seu braço. Riley tropeçou, derrubando uma pilha de arquivos. Socorro! Fogo! A senhora Harrington gritou de repente, deixando cair o castiçal e rasgando seu próprio roupão. Ela arranhou o próprio rosto com as unhas. O que você está fazendo? Riley ofegou, mudando a narrativa. A senhora Harrington sibilou. Passos pesados bateram no corredor. A equipe de segurança, Arthur, limpa a garganta. Riley estava encurralada. Ela segurou os papéis contra o peito. Ela tinha a verdade, mas era apenas uma garçonete.
A senhora Harrington era a instituição. A porta se abriu. 2 seguranças entraram correndo, com as armas em punho. Arthur estava logo atrás deles, vestindo o pijama, os olhos arregalados de pânico. Ela me atacou! A senhora Harrington gritou, desabando no chão e apontando um dedo trêmulo para Riley. Eu a peguei roubando os arquivos médicos. Ela me bateu. Arthur olhou para a senhora Harrington, sangrando no rosto. Ele olhou para Riley, segurando os arquivos, ofegante, parecendo culpada como o pecado. Riley? Arthur perguntou, sua voz embargada. O que você fez? Riley olhou para o homem de quem ela estava começando a se importar. Ela olhou para os papéis em sua mão. Eu encontrei o veneno, Arthur. Riley disse, sua voz firme apesar do medo. Eu descobri porque sua filha está gritando. Arthur hesitou. Não a ouça. A senhora Harrington chorou. Ela é uma viciada. Olhe para os olhos dela. Arthur deu um passo em direção a Riley. Me dê os papéis. Riley estendeu a mão. Mas antes que Arthur pudesse pegá-los, a senhora Harrington saltou do chão, não em Riley, mas nos papéis. Ela os arrancou com uma velocidade que desafiava sua idade e os rasgou ao meio. Depois, de novo, jogando o confete no ar. Levem-na embora! A senhora Harrington gritou para os guardas. Os guardas agarraram Riley. Não, Arthur! Me escute! Verifique as pílulas! Verifique as contas bancárias! Riley gritou enquanto era arrastada para fora do quarto. Arthur estava no centro do escritório, cercado por papéis rasgados. Ele olhou para sua fiel governanta, que estava soluçando no chão. Então ele olhou para o único pedaço de papel que havia caído em sua pantufa. Não era um extrato bancário, era um recibo. Ele se abaixou e o pegou. Ele leu o nome químico, haloperidol. Ele olhou para a senhora Harrington. Ela ainda estava chorando, cobrindo o rosto. Arthur não disse uma palavra. Ele não disse aos guardas para parar. Ele simplesmente dobrou o pedaço de papel e o colocou no bolso. A guerra tinha acabado de se mudar do berçário para o quarto principal e Riley se foi. A cela de detenção na 19ª delegacia cheirava a café velho e desespero. Riley sentou-se no banco de metal, abraçando os joelhos. Ela estava lá há 6 horas. Ninguém tinha vindo. Ela usou sua única ligação para deixar uma mensagem para o asilo de idosos, implorando para que não despejassem sua mãe se o pagamento atrasasse. Ela fechou os olhos e viu o rosto de Beatrice. A traição, a confusão. Ela pensa que eu a deixei. Aquilo doeu mais do que as algemas. De volta à propriedade Sterling, o silêncio havia retornado. Era um cobertor pesado e sufocante. Beatrice estava sentada no meio de seu quarto. As Barbies sem cabeça haviam sumido. O quarto estava impecável novamente. A senhora Harrington o havia limpado enquanto Beatrice dormia. Hora de suas vitaminas, querida. A senhora Harrington murmurou, entrando no quarto. Beatrice olhou para as pílulas cor-de-rosa. Não as quero. Riley disse que são ruins. Riley era uma ladra. A senhora Harrington disse, sua voz escorrendo simpatia falsa. Ela roubou prata da sala de jantar. Ela nunca se importou com você, Beatrice. Ela estava apenas agindo para se aproximar do dinheiro do papai. Você está mentindo, Beatrice gritou. A senhora Harrington agarrou o maxilar de Beatrice. Seu aperto era forte, suas unhas cravando na pele macia. Ouça-me, sua pirralha. Ela se foi. Ela está na cadeia. Se você não tomar estas pílulas, eu farei com que ela fique lá para sempre. Você quer isso? Os olhos de Beatrice se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça. Então engula. Beatrice engoliu as pílulas. A luz em seus olhos começou a diminuir. O zumbi estava de volta. No andar de baixo, no escritório principal, Arthur Sterling não estava dormindo. Ele não estava trabalhando. Ele estava olhando para um pedaço de papel sob uma lâmpada de aumento. Haloperidol. Ele pegou o telefone e discou um número particular. Dr. Evans,
o médico da família que havia sido afastado pela Sra. Harrington anos atrás. Evans, Arthur disse, sua voz rouca. Preciso que você faça um exame toxicológico, não em mim, em uma amostra que encontrei no lixo. Arthur, são 3 da manhã. Estou indo para aí agora. Arthur dirigiu sozinho. Ele não confiava em seu motorista. Ele não confiava em ninguém. Ele entregou ao médico a outra metade do recibo rasgado e um pequeno frasco de líquido transparente que ele havia conseguido retirar da garrafa de vitaminas enquanto a Sra. Harrington estava no chuveiro. O Dr. Evans fez o teste. Demorou 1 hora. Quando ele voltou, seu rosto estava pálido. Arthur, este é um coquetel de antipsicóticos e anfetaminas. É contenção química. Imita os sintomas de transtorno bipolar e TDAH grave, mas também induz paranoia e agressão à medida que o efeito passa. Quem está tomando isso? Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Beatrice. O Dr. Evans deixou cair a prancheta. Ela tem 7 anos. Isso pode causar danos neurológicos permanentes. Quem prescreveu isso? Ninguém, Arthur sussurrou. Agatha fez. Arthur se levantou. Uma fúria fria e perigosa o invadiu. Ele era um homem que podia destruir empresas com uma assinatura. Ele percebeu agora que havia deixado uma víbora viver em seu ninho por 2 décadas. Chame a polícia, Evans disse. Não, Arthur disse, abotoando o casaco. Ainda não. Se eu chamar a polícia, ela arranjará um advogado. Ela alegará que foi um erro ou que eu autorizei. Ela tem acesso ao fundo familiar. Ela desaparecerá com milhões. Então, o que você vai fazer? Tenho um gala de caridade amanhã à noite, Arthur disse, seus olhos duros como pederneira. A imprensa estará lá. O conselho de diretores. Agatha adora os holofotes. Vou dar a ela um show que ela nunca esquecerá. E a garçonete? Arthur fez uma careta. Preciso tirá-la. O sol estava nascendo quando a pesada porta de aço da cela de detenção se abriu com um estrondo. Miller, você pagou a fiança. O guarda grunhiu. Riley se levantou, rígida e dolorida. Ela saiu para o saguão, esperando ver um fiador de fiança. Em vez disso, ela viu Arthur Sterling encostado na parede, parecendo que não dormia há 1 semana. Ela parou. Você veio para ter certeza de que eu saí da cidade? Arthur caminhou até ela. Ele não se importava que as pessoas estivessem olhando. Ele se ajoelhou no chão de linóleo sujo. Arthur? Riley recuou chocada. Eu sinto muito, o bilionário disse, sua voz embargada. Eu não olhei. Eu não vi. Você estava certa sobre tudo. Riley olhou para ele. Ela limpa a garganta, viu o pedaço de papel em sua mão. Ela está bem? Riley perguntou imediatamente. Não, eu fui demitida. Não, onde está meu dinheiro? Ela está viva, Arthur disse, levantando-se. Mas Agatha a tem. Riley, eu tenho um plano, mas não posso fazê-lo sozinho. Beatriz confia em você. Preciso que você volte à Toca do Leão mais uma vez. Ela me incriminou, Riley disse. Ela fará de novo. Não desta vez, Arthur prometeu, porque desta vez estamos limpa a garganta, armando a armadilha. O gala anual da Sterling Foundation era o evento da temporada social de Manhattan. A propriedade estava transformada. A entrada estava ladeada por Bentleys e Rolls Royces. O jardim estava coberto por tendas de seda. Fotógrafos alinhavam o tapete vermelho, flashes estourando como raios. Lá dentro, a senhora Harrington estava em seu elemento. Ela usava um vestido de veludo preto que custava mais do que a casa de infância de Riley. Ela dirigia a equipe de Catherine com gestos manuais nítidos e imperiosos. Sr. Sterling, ela cumprimentou Arthur enquanto ele descia as escadas em seu smoking. Tudo está perfeito. O senador está aqui e a imprensa está pedindo por Beatriz. Ela está pronta? Arthur perguntou, mantendo o rosto mascarado imóvel. Ela está um pouco cansada, a Sra. Harrington disse suavemente. Eu dei a ela um sedativo leve para ajudar com a ansiedade da multidão.
Ela será um anjo. Excelente, Arthur disse. Traga-a em 20 minutos para o discurso. A senhora Harrington assentiu e se afastou. Ela se sentia invencível. A garçonete havia sumido, provavelmente fugindo do estado. Arthur estava de volta sob seu controle. O dinheiro estava seguro. Ela subiu para o quarto das crianças. Beatriz estava sentada na cama em um vestido rosa com babados, olhando para a parede. Suas pupilas estavam dilatadas. Ela balançava levemente. Levante-se! A senhora Harrington bateu as mãos. Hora do show, princesa. Lembre-se, sorria para as câmeras. Se você chorar, eu levarei suas bonecas para sempre. Beatriz assentiu lentamente, seus movimentos lentos. Lá embaixo, a festa estava a todo vapor. Garçons circulavam com champanhe. Entre eles, movendo-se com invisibilidade eficiente, estava uma mulher com cabelo escuro puxado para um coque apertado, usando o uniforme padrão de Catherine. Riley manteve a cabeça baixa. Ela tinha uma bandeja de bolinhos de caranguejo. Ela se moveu pela multidão, ouvindo. Arthur parece terrível, um socialite sussurrou. Bem, você sabe sobre a filha. Outro respondeu. Instável. Pobre Agatha mantém aquela casa funcionando. Riley apertou a bandeja com mais força. Ela seguiu para a área dos bastidores, atrás do pódio. Arthur estava lá ajustando seu microfone. Ele a viu e deu um aceno quase imperceptível. Senhoras e senhores, o anunciador retumbou. Por favor, deem as boas-vindas ao seu anfitrião, Arthur Sterling. Aplausos estrondearam. Arthur subiu ao palco. Ele olhou para o mar de rostos, os ricos, os poderosos, os alheios. Obrigado, Arthur disse. Esta noite é sobre o futuro, é sobre proteger os inocentes. E falando em inocentes, ele gesticulou para o lado do palco. A senhora Harrington saiu, segurando a mão de Beatrice. A multidão murmurou. Que criança linda! Mas quando elas pisaram no centro das atenções, Beatrice tropeçou. A senhora Harrington puxou seu braço com força, um sorriso estampado em seu rosto. Acene, querida! A senhora Harrington sibilou entre os dentes. Beatrice ergueu uma mão pesada. Ela olhou para as luzes brilhantes. Ela olhou para a multidão. Ela parecia aterrorizada e drogada. Ela parece indisposta. Alguém na primeira fila murmurou. Arthur permaneceu no pódio por anos. Ele começou a sair do roteiro. Eu pensei que minha filha estava doente. Me disseram que ela estava quebrada. Me disseram que ela precisava de disciplina e medicação. A senhora Harrington se enrijeceu. Ela olhou para Arthur com dureza. Mas recentemente Arthur continuou, sua voz ganhando força. Eu aprendi que a doença pode ser fabricada e que monstros não vivem debaixo da cama. Eles vivem nos aposentos da equipe. Os olhos da senhora Harrington se arregalaram. Ela tentou puxar Beatrice do palco. Venha, querida, papai está fazendo uma piada. Fique onde está, Agatha, Arthur ordenou. O feedback do microfone guinchou. A sala ficou em silêncio mortal. Qual o significado disso? A senhora Harrington exigiu, tentando manter sua dignidade. Ele está bêbado. Cortem a transmissão. Eu não estou bêbado, Arthur disse, e não vamos cortar nada. Ele apontou para a grande tela de projeção atrás dele, geralmente usada para estatísticas de caridade. A tela piscou. Um vídeo começou a tocar. Era granulado, preto e branco, filmagem de câmera escondida. Arthur havia instalado no berçário na manhã em que pagou a fiança de Riley. Na tela, a senhora Harrington esmagando pílulas no iogurte de Beatrice. Áudio. Coma, garota miserável. Se você contar ao seu pai, eu direi a ele que você é louca. Ninguém acredita em uma criança louca. A multidão ofegou, uma inspiração coletiva que sugou o ar da sala. A senhora Harrington congelou. Ela soltou a mão de Beatrice como se estivesse queimando. Isso é adulterado, ela gritou, sua voz embargada. Isso é um deepfake, é? Arthur perguntou.
E as transferências bancárias, o desvio do fundo, os subornos da farmácia estrangeira? A senhora Harrington olhou em volta. Os socialites a olhavam com horror. A ilusão estava se desfazendo. Seu homem ingrato! Ela gritou, sua máscara caindo completamente. Eu te criei, eu te salvei. Aquela garota é um demônio. Ela precisa ser medicada ou ela destrói tudo. Ela avançou em direção a Beatrice, agarrando os ombros da menina. Diga a eles como você é má. Beatrice choramingou, muito fraca para lutar. De repente, uma figura em uniforme de garçom correu das coxias. Riley atingiu a senhora Harrington com a força de um linebacker. Ela não usou elegância. Ela usou pura raiva protetora. Ela derrubou a mulher mais velha, fazendo-as colidir com os arranjos de flores. Saia de cima dela! Riley gritou, prendendo a senhora Harrington no chão. A segurança correu para o palco, mas não agarraram Riley. Eles agarraram a senhora Harrington. Arthur correu para sua filha. Ele pegou Beatrice em seus braços. Ela estava tremendo, chorando silenciosamente. Eu te peguei. Arthur chorou em seu cabelo. Eu te peguei, Bey. Ela não pode mais te machucar. Riley se levantou, limpando pétalas de rosa de seu uniforme. Ela estava respirando pesadamente. Todo o salão a estava olhando. A garçonete, que acabou de derrubar a chefe da casa na televisão ao vivo. A senhora Harrington foi arrastada, gritando obscenidades, chutando os guardas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur se levantou segurando sua filha. Ele olhou para a multidão. Então ele olhou para Riley. Ele caminhou até o microfone, ainda segurando Beatrice. Todos saiam, Arthur disse. Mas o jantar, a dona começou. Saia, Arthur rugiu. Saia da minha casa. Os convidados se dispersaram. Em minutos, o salão de festas estava vazio. Estavam apenas Arthur, Beatrice e Riley em meio às mesas de gala abandonadas. Beatrice levantou a cabeça do ombro do pai. Ela olhou para Riley. Seus olhos estavam sonolentos, mas ela reconheceu sua amiga. Riley, ela sussurrou. Você venceu a bruxa? Riley sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, garota, eu venci a bruxa. Beatrice estendeu os braços. Riley caminhou e pegou a menininha. Beatrice enterrou o rosto no pescoço de Riley e, finalmente, depois de anos segurando, ela se soltou. Ela soluçou. Não uma birra, apenas puro alívio de partir o coração. Arthur as observou. Ele sabia que a guerra estava ganha, mas a cura ainda nem havia começado. A neve caía suavemente sobre Manhattan, cobrindo a cidade com um cobertor branco silencioso. Faziam 6 meses desde a noite da gala, a noite que os tabloides chamaram de acerto de contas do tapete vermelho. A propriedade Sterling não parecia mais uma fortaleza. Havia um boneco de neve no quintal, um pouco torto, usando um dos caros lenços de seda de Arthur Sterling. As janelas, antes cobertas por pesadas cortinas blackout, estavam abertas para a luz do inverno. Lá dentro, o silêncio havia sumido. Limpa a garganta. Na cozinha, farinha estava por toda parte. Riley estava ensinando Beatrice a fazer massa de pizza. Beatrice, agora parecendo saudável e vibrante, com bochechas rosadas e um pouco de peso de volta em seus ossos, estava rindo enquanto jogava um pedaço de massa na parede. Grudou! Beatrice aplaudiu. Arthur sentou-se na ilha da cozinha. Ele não estava usando um terno. Ele estava usando um suéter de malha de cabo e jeans. Ele estava lendo um livro sobre psicologia infantil, mas principalmente ele estava observando as 2 pessoas mais importantes em sua vida. A recuperação não tinha sido fácil. O primeiro mês após a gala foi um pesadelo. Beatrice passou por abstinências. Houve noites de gritos, tremores e terrores fantasma, onde ela pensava que a senhora Harrington estava vindo pelos dutos de ventilação. Riley não a deixou um instante. Ela moveu uma cama de campanha para o quarto de Beatrice. Ela segurou a mão da menina durante as febres. Ela cantou canções de ninar até sua voz falhar. Arthur havia cancelado todas as suas viagens de negócios.
Pela primeira vez, ele aprendeu a ser pai, guiado pela garçonete, que sabia mais sobre amor do que ele sobre ações. A justiça foi rápida. A investigação policial revelou que Agatha Harrington vinha desviando milhões do Sterling Trust por mais de uma década. A contenção química de uma menor adicionou uma lista de crimes que garantiram que ela morreria em uma prisão federal. A criança intratável não estava quebrada. Ela estava sendo envenenada. Ei! Riley limpou as mãos em seu avental, olhando para Arthur. Terra para o CEO. Você está me encarando. Arthur sorriu. Estou admirando. Ele se levantou e caminhou até elas. A dinâmica havia mudado. Riley não era mais uma funcionária. Tecnicamente, ela ainda estava na folha de pagamento, mas as linhas haviam se confundido há muito tempo. Eu tenho uma surpresa, Arthur disse. Vá se trocar. Roupas elegantes, mas confortáveis. Onde vamos? Beatrice perguntou com os olhos arregalados. É uma festa? Melhor, Arthur disse. 1 hora depois, o SUV preto parou em um local familiar. O letreiro de neon zumbia no crepúsculo. The Silver Spoon Diner. Riley ofegou. Arthur, por que estamos aqui? Temos negócios inacabados, Arthur disse. Eles entraram. A lanchonete estava movimentada. Rick, o gerente que costumava gritar com Riley, olhou para cima. Seu queixo caiu quando ele viu o bilionário segurando a porta para sua ex-garçonete. Eles pegaram o camarote de canto, o mesmo camarote onde se conheceram. Beatrice escorregou para dentro. Ela não tinha uma boneca desta vez. Ela tinha uma confiança que era novinha em folho. Riley? Beatrice perguntou. Sim, garota. Eu quero um milkshake de chocolate em um copo de vidro. Riley sorriu. Você conseguiu. Quando o pedido chegou, Beatrice olhou para o copo. Ela olhou para Riley. Então, com um brilho malicioso nos olhos, ela fingiu empurrá-lo da mesa. Arthur estremeceu. Riley não. Beatrice riu e tomou um gole. Estou brincando, pai. Respire. Arthur exalou, balançando a cabeça. Vocês duas vão me dar um ataque cardíaco. Ele enfiou a mão no bolso. O clima na mesa mudou. Ele tirou uma pequena caixa de veludo. Riley congelou. O som da lanchonete pareceu desaparecer. Riley, Arthur disse, sua voz firme, mas emocional. Você salvou minha filha. Você me salvou. Você entrou em uma casa de monstros e você não estremeceu. Você não é uma garçonete para nós. Você é a âncora. Ele abriu a caixa. Não era um diamante do tamanho de uma pista de patinação. Era uma safira simples e elegante, azul, como o vestido que Beatrice usava. O primeiro dia em que ela realmente sorriu. Eu não quero uma babá, Arthur disse. E eu não quero uma funcionária. Eu quero uma parceira. Eu quero uma mãe para a B. Você vai se casar conosco? Riley olhou para o anel. Então ela olhou para Beatrice. Beatrice estava pulando em sua cadeira. Diga sim, nós praticamos isso no carro. Riley riu, lágrimas escorrendo. Ela olhou para o homem que havia aprendido a amar novamente e para a menininha que havia aprendido a viver novamente. Limpa da garganta. Sim, Riley sussurrou. Eu me casarei com você. A lanchonete irrompeu em aplausos. Rick batia palmas mais alto. Beatrice aplaudiu e os abraçou. Isso significa que eu ganho um irmão? Ela perguntou em voz alta. Arthur e Riley coraram. Vamos terminar o milkshake primeiro. Riley riu. Enquanto eles estavam sentados ali, uma família forjada no fogo. Riley olhou pela janela. Ela pensou nos 3 reais em sua conta bancária naquele dia em que os conheceu. Ela pensou nas manchas em seu avental. Ela pensou em como as pessoas a dispensavam como apenas uma garçonete. Ela percebeu então que os títulos não importavam. Babás, tutores, psicólogos, todos falharam porque trataram Beatrice como um trabalho. Riley teve sucesso porque tratou Beatrice como um ser humano. O amor, ao que parece, era a única credencial que importava. E foi assim que Riley Miller passou de servir mesas a salvar uma vida, provando que às vezes você não precisa de um PhD
ou de um salário de milhões de dólares para mudar o mundo. Você só precisa da coragem de ouvir quando todos os outros estão gritando. Arthur e Riley se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia particular no jardim com Beatrice como a florista. Eles fundaram uma fundação dedicada a ajudar crianças erroneamente diagnosticadas com transtornos comportamentais, garantindo que nenhuma criança jamais sofreria em silêncio novamente. Se esta história tocou seu coração, ou se você acredita que um pouco de bondade pode conquistar até os segredos mais sombrios, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que heróis podem ser encontrados nos lugares mais improváveis. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.